Na aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios. Lembrando lá da aula passada, onde nós vimos como fazer a potenciação de números complexos na sua forma trigonométrica, que é bem mais fácil. Então, nesse exercício, que é um exercício mais simples, eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer na representação algébrica ou aritmética e vou fazer também na representação trigonométrica. Primeiramente, então, vamos fazer na nossa representação algébrica ou aritmética, vai depender do livro que você pegar, e que é essa A mais BI. Olha, o meu número complexo Z é 1 mais I. Então, Z aqui é 1 mais I. E olha o que está pedindo o exercício. Dado esse número complexo, determine o módulo e o argumento do complexo Z elevado a 4. Então, eu quero Z elevado a 4, eu quero isso aqui, ó. É tudo elevado a 4. O expoente 4 é um expoente até tranquilo de se fazer essa potenciação. Agora eu vou trabalhar só com A mais BI. No caso aqui, 1 mais I. Então eu sei que 1 mais I elevado a 4, eu posso fazer como 1 mais I elevado ao quadrado e elevar ao quadrado de novo. Potência de potência, 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Resolvendo aqui o produto notável dentro, fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo ao quadrado. Agora, simplificando aqui dentro dos parênteses, I ao quadrado sabemos que é menos 1. Então, 1 menos 1 deu 0. O que sobra aqui é só mais 2i ao quadrado. Elevando isso ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. I ao quadrado é I ao quadrado. E sabemos que I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui resulta em menos 4. Ora, então, se eu pegar esse complexo Z aqui, 1 mais I, e elevar a 4, eu vou achar que o resultado dele é menos 4. Agora me resta saber o módulo e o argumento desse complexo. Então vamos representar aqui um plano de Archan-Gauss, ou um plano complexo. Então temos aqui o eixo dos números imaginários e aqui o eixo dos números reais. Então, se você tem facilidade, não precisa de desenhar. Mas então vamos marcar esse Z igual a menos 4, vamos lembrar que isso é menos 4 mais 0i. Só que 0 vezes i dá 0, sobra só o menos 4. Então quer dizer que ele é 0 no eixo imaginário e ele é menos 4 aqui no eixo real. Então vai ser esse segmento aqui, ó, da origem até no 4. Para calcular o módulo dele é fácil, né? Então, se eu for calcular o módulo de z, né, pegando esse z aqui, ó, o z elevado a 4, isso vai ser menos 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, não precisa nem de colocar esse 0, e isso aqui vai me dar 4. Então, eu já tenho que o módulo, né, vou colocar assim, o módulo de Z4 é 4. Precisava de fazer essa conta? Não, porque o módulo de um número é a distância, né, do 0 ao menos 4, dá exatamente 4. E o argumento? O argumento é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui sabemos que é o ângulo de 180 graus. Ou, né, como vimos lá nas aulas de trigonometria, isso aqui é a mesma coisa que π radianos. Ok. Foi difícil fazer esse número elevado a 4? Não foi difícil. Agora vamos fazer pela representação trigonométrica. Atenção aqui para o expoente, tá? E já deu bastante conta. Forma trigonométrica vai ficar da seguinte forma. Então temos o número z, que é 1 mais i. A representação trigonométrica, o nosso z vai ser o módulo de cosseno de θ mais i seno de θ. Lembra? O módulo de cosseno. O módulo de z, para mim calcular esse módulo de z, eu vou pegar 1 ao quadrado mais aqui 1i, 1 ao quadrado. Isso vai me dar a raiz de 2. E qual que vai ser o meu θ, o meu ângulo θ? Aí vamos lembrar lá do planozinho de Archan-Gauss.
Então, ele é 1 aqui no eixo dos reais e 1 aqui no eixo dos imaginários. Então, esse daqui é o módulo desse número, né, que vale raiz de 2, e queremos saber qual é esse ângulo aqui. Sabemos que aqui mede 1 e aqui mede 1. Fica fácil de perceber que isso aqui é um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais, então esse ângulo aqui só pode ser de 45, porque esse ângulo aqui é reto. Então temos aqui que o nosso ângulo θ é 45 graus, ou π sobre 4, que dá 45 graus. Agora, reescrevendo esse número complexo, vai ficar assim, ó, o módulo de cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Agora sim eu vou determinar o meu z elevado a 4, né? Então, quanto que vale z elevado a 4? Lembrando da aula passada, eu vou elevar aqui o módulo a 4, vezes o cosseno. Esse 4 vai entrar multiplicando o θ, e vai entrar aqui multiplicando o θ também no seno. E pronto, é só isso. Lembra? Agora vai ficar assim, z elevado a 4, raiz de 2 elevado a 4 dá 4. Aqui eu corto aqui, fica só cosseno de π, mais i, corta, corta, seno de π. Agora ficou fácil, né? Quanto aqui é o módulo de Z4? O módulo é 4. E quanto que é o argumento aqui, o ângulo θ? É o próprio π. Olha só, π, né? Ou 180 graus. Estava dando a representação também em graus. Ó, π ou 180, 4. π ou 180 ou 4. Perceba que eu obtenho o mesmo resultado. Então aí os alunos perguntam, professor, eu preciso usar essa forma trigonométrica, ela é tão difícil? Ela não é difícil, né? Nós já tivemos aí as revisões de trigonometria, você tem que entender, lembrar um pouco de trigonometria. Mas no próximo exercício você vai ver que é bem mais fácil, mas muito mais fácil usar a forma trigonométrica, porque aqui observe que o nosso expoente é pequeno, o nosso expoente foi 4. Mas se esse expoente fosse 100, z elevado a 100, imagina nesse caso aqui, como é que você ia fazer 1 mais i elevado a 100? No caso de 1 mais i elevado a 100 ia ser fácil, né? Mas, porque vai dar 2i aqui, depois você eleva. Mas e se fosse o complexo, por exemplo, deixa eu rolar para baixo. Complexo assim, z igual a 2 mais 3i. E eu quero saber isso elevado a 100. Quero ver você pegar 2 mais 3i e elevar a 100. Você vai ficar a sua prova inteira tentando fazer essa potência aqui e provavelmente não vai conseguir. Então, é muito importante aqui o uso da forma trigonométrica. Já vou colar o próximo exercício aqui. Eis o nosso próximo exercício. Então, aqui o meu complexo é menos meio mais i, raiz de 3 sobre 2 elevado a 100. Perceba que resolver essa potência 100 aqui é humanamente impossível no tempo de uma prova, né? Você provavelmente vai levar diversas e diversas horas para fazer essa potência. Então, vamos já colocar ele na forma trigonométrica. Então, na fórmula trigonométrica, lembra como é que vai ficar? Então, o z é igual ao módulo de cosseno de θ mais i seno de θ. Para calcular o primeiro módulo aqui, então a gente vai pegar, lembra que o módulo de z é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqui temos o a, aqui temos o b, então isso fica menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo. Menos meio ao quadrado dá 1/4, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3/4. 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que dá 1. Isso aqui dá raiz de 1, que é 1. Beleza.
já temos agora o nosso módulo. Para a gente saber que esse ângulo θ, né, que é o argumento, então lembra que cosseno de θ é A sobre módulo de Z, seno de θ é B sobre módulo de Z. Então, o nosso cosseno de θ, o nosso A é menos meio, como o módulo aqui é 1, não vai mudar nada, né? Então fica menos meio sobre 1 é menos meio, e o seno de θ é B, que é raiz de 3 sobre 2, sobre 1, a raiz de 3 sobre 2, né, sobre 1, que fica só a raiz de 3. E fazendo aqui um esboçozinho de um plano, então temos que o cosseno é menos meio, então que é negativo, e o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui essa representação. E agora nós queremos saber esse ângulo aqui, né? Que a gente consegue achar como o suplemento desse ângulo aqui. Então fica mais fácil fazer como suplemento. Tá. Qual que é o ângulo que o cosseno é meio e que o seno é raiz de 3 sobre 2? É o ângulo de 60 graus. Deixa eu colar a tabelinha aqui para ficar mais fácil. Na tabelinha de ângulos notáveis, temos então que o cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2, 60 graus. Aí você vai, professor, mas aqui deu menos meio. É menos meio, mas como eu estou considerando aqui esse triângulo, mesmo que aqui esse valor seja menos meio, a distância de zero a menos meio é meio. Então, estou falando do módulo desse número. Então, temos que o nosso, tá aqui, ó, o nosso módulo é 1 e o nosso θ é 60 graus. Só que 60 graus é esse ângulo aqui. Eu quero saber esse ângulo de fora, que é, na verdade, o suplemento desse ângulo. É o que falta para dar 180, que vai ser 120 graus. Então, 120 graus ou 2π sobre 3, passando aqui para radianos. Agora eu consigo fazer essa representação aqui trigonométrica. Então, Z é o módulo de cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Agora sabemos que para fazer esse número z elevado a 100, eu vou elevar o módulo a 100, e esse 100 vai entrar multiplicando aqui o meu ângulo θ. Então, ficou 100 vezes 2π sobre 3, mais I seno de 100 vezes 2π sobre 3. E agora a gente vai poder resolver, né? 1 elevado a 100 é 1. Cosseno de 100 vezes 2π sobre 3, como não dá para simplificar, vou colocar aqui, ó, 200π sobre 3, mais I seno de 200π sobre 3. Aí agora você fica preocupado, mas professor, a circunferência não vai só até o 2π? 200π sobre 3 é muito mais que 2π. E agora a gente vai ter que fazer aqui uma equivalência, ou os arcos côngruos. Então, para quem assistiu essa aula antes de uma possível gravação de arcos côngruos, eu ainda não gravei nenhuma aula falando sobre arcos côngruos, vamos dar aí uma ideia básica do que viria a ser. A gente tem aqui uma nossa circunferência trigonométrica. Vamos imaginar esse arco aqui. Vamos imaginar que ele vale π sobre 4. Se eu pegar aqui e deslocar mais 2π em cima de π sobre 4, então se eu fizer π sobre 4 mais 2π, eu vou parar em cima desse arco. Se eu somar mais 2π de novo, eu vou dar uma volta completa e vou parar no mesmo lugar. Então, sempre que eu tiver arcos desse tipo aqui, ó, π sobre 4 mais 2kπ, o que seria 2kπ? Seriam os múltiplos de 2π.
eu vou estar em cima do mesmo arco. Então, quer dizer que se eu dividir esse 200π sobre 3 por um múltiplo de 2π, por um 2kπ, eu vou ter exatamente o mesmo ângulo, ou o mesmo arco. Ora, então, 200π sobre 3, se eu dividir isso aqui por um múltiplo de 2kπ, dividir isso aqui por 200. Porque 200 vai ser, vou dividir só por 200. Porque 200 vai ser um múltiplo. Então, isso aqui vai me dar só π sobre 3, que é exatamente essa equivalência. Então, isso fica 1. Agora, esse 1 vezes não precisa de eu colocar, né? Isso ficou cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Então, foi bem mais fácil, né? Calcular isso pela nossa representação trigonométrica. Aqui, para fazer pela nossa representação aritmética, ia ser infernal. Resolver essa potência 100, para depois calcular isso aqui e descobrir, né, qual é esse número z elevado a 100. Aqui, para a gente sair da representação trigonométrica para a representação algébrica, seria bem tranquilo, né? Já fizemos muitos exemplos desse.